Olha só, hoje a gente vai mergulhar num ensaio do Freud que pouca gente conhece, mas que é fascinante. É de 1910 e funciona quase como uma história de detetive, sabe? E o mais importante, é um alerta que continua super atual sobre o perigo de usar ideias complexas de qualquer jeito sem cuidado nenhum. Então vamos lá. A nossa história começa em Viena, no famoso consultório do Freud. Tenta imaginar a cena. Chega lá uma mulher, por volta dos 40 anos, super angustiada, e ela traz uma história bem perturbadora sobre um outro médico que ela tinha acabado de consultar. E o conselho que ela recebeu foi esse aí, direto e reto. O médico deu para ela 3 soluções para a ansiedade dela. Ou ela voltava para o marido, ou arranjava um amante, ou, bom, se satisfazia sozinha. E o pior de tudo, o que deixou todo mundo de cabelo em pé, ele disse que essa receita vinha direto das teorias do Freud. Imagina só. A reação dela, claro, foi de desespero total. Voltar para o marido ela não queria. As outras duas opções, completamente inaceitáveis para a moral e para a religião dela. Ela ficou sem saída, encurralada mesmo, sentindo que o problema dela simplesmente não tinha cura. E é justamente esse drama humano que vai ser o ponto de partida para a análise do Freud. Agora, a parte mais genial é a reação do Freud. Ele não chega e fala simplesmente, esse médico está errado. Não. Ele pega esse caso e faz uma verdadeira autópsia do que ele vai chamar de psicanálise selvagem. Ele vai dissecar, ponto por ponto, cada erro que foi cometido ali. E para organizar o pensamento, o Freud divide a crítica dele em duas partes, dois grandes grupos de erros. Primeiro, os erros que ele chama de científicos, que é basicamente entender a teoria toda errada. E segundo, os erros técnicos, quer dizer, a falha total em como aplicar o método psicanalítico. Então vamos começar pelos erros de teoria, os científicos. O problema é que aquele médico achava que entendia de psicanálise. Mas na verdade ele só tinha pego uma versão super simplificada, distorcida, aquela coisa que vira conversa de botequim, sabe? E o primeiro erro grave foi esse, reduzir tudo a sexo, ao ato físico. Para Freud, o conceito era muito, mas muito mais amplo. Ele falava de psicossexualidade. E o que é isso? É um conceito que inclui tudo, todo tipo de afeto, de amor, de desejo. É a energia psíquica que move as nossas relações. Dá para pensar como um iceberg. A visão popular, essa focada só no ato físico, é só a pontinha que a gente vê fora d'água. Já a visão psicanalítica do Freud, essa mergulha fundo, pega toda a parte submersa do iceberg. Pega o sentido amplo da palavra alemã lieben, que significa amar de uma forma muito mais completa. O médico, coitado, só estava olhando a superfície. Então chegamos no ponto central. O Freud vai dizer o seguinte: os sintomas de uma neurose não aparecem só porque falta satisfação sexual. Não é tão simples. Eles nascem, na verdade, de um conflito. Um conflito gigantesco entre a libido, que é a força do desejo, e uma repressão interna, uma força contrária que luta com unhas e dentes contra esse desejo. E aí o Freud vem com uma pergunta que é quase um checkmate, uma pergunta lógica que desmonta o argumento do outro médico. Ele diz: espera aí, se a solução fosse assim tão fácil, a própria paciente já não teria achado esse caminho sozinha. O problema dela não era a falta de opção, gente. O problema real eram as resistências internas. Eram essas resistências que bloqueavam qualquer caminho para a satisfação. Bom, isso leva a gente direto para a segunda categoria de erros, as falhas técnicas. Porque, olha, mesmo que o médico soubesse toda a teoria de cor e salteado, o que não era o caso, o jeito que ele aplicou foi um desastre completo. Não adianta nada saber o que se você não sabe como. O erro técnico básico foi esse: achar que a terapia é só informar. É chegar para o paciente e contar para ele quais são os problemas inconscientes dele. Como se a pessoa sofresse de ignorância e bastasse uma aulinha para tudo se resolver, para a cura acontecer magicamente. Para mostrar como essa ideia é errada, o Freud usa uma metáfora que é, poderosíssima. Ele diz que dar essa informação de bandeja para o paciente é a mesma coisa que distribuir cardápios para quem está morrendo de fome. O cardápio não alimenta, certo? Pelo contrário, pode até deixar a pessoa com mais raiva, mais hostil ao tratamento, porque só mostra o que ela não consegue ter. Tá, mas então qual é o jeito certo de fazer? O Freud estabelece duas condições que são, assim, essenciais. Não dá para pular. Primeiro, a preparação do paciente. A pessoa tem que ser guiada com todo cuidado para chegar bem pertinho de descobrir a própria verdade. E segundo, a construção da transferência. O que é isso? É criar um vínculo emocional forte com o analista.
É esse vínculo que vai dar segurança para a pessoa não sair correndo quando as verdades mais difíceis começarem a aparecer. E agora, a gente chega na parte final, e aqui as coisas ficam sérias. A preocupação do Freud não era só com aquela paciente. Individualmente, ele estava vendo um risco gigantesco para o futuro de toda a ciência que ele estava construindo. Essa tal de análise selvagem era uma ameaça real, quase existencial para a psicanálise. O risco era duplo, percebe? De um lado, claro, o prejuízo direto para o paciente, o que já é gravíssimo. Mas tinha um perigo ainda maior. Esses casos podiam queimar o filme da psicanálise, criar uma reputação horrível para um campo que ainda estava engatinhando. Qual foi a solução, então? Uma solução institucional. Criar a Associação Psicanalítica Internacional. A ideia era simples, ter uma lista pública de quem era qualificado e dizer, olha, por quem não está nessa lista a gente não se responsabiliza. Mas como em todo bom texto do Freud, bem no finalzinho tem uma reviravolta. Uma observação que, nossa, complica um pouco as coisas e mostra a genialidade dele. Ele se pergunta, será que essa intervenção toda errada, toda selvagem, causou só estrago? E aí ele nota uma coisa fascinante. Ele percebeu que, em alguns casos, depois que passava aquela raiva inicial do médico, o choque daquela intervenção tão bruta acabava forçando a pessoa a olhar de frente para o seu problema real. Era como se fosse um empurrão, sabe? Um empurrão todo torto, desajeitado, mas que, por acidente, às vezes, acabava movendo a pessoa para a direção certa. Mas, e aqui vem um ponto final, e é muito importante, de jeito nenhum isso é o Freud passando pano para a prática selvagem. Longe disso, ele deixa bem claro que qualquer benefício que pudesse acontecer era pura sorte, um acidente que vinha com um custo altíssimo, um custo para a reputação da psicanálise e, principalmente, um risco enorme e desnecessário para o paciente. Era algo para ser evitado sempre, a todo custo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, né? Uma pergunta que é super atual. O alerta do Freud foi lá em 1910 sobre a psicanálise. E hoje? Hoje, com esse mercado gigantesco de bem-estar, de terapias de todo tipo, como é que a gente faz para diferenciar uma prática séria, cuidadosa, de uma intervenção selvagem? A questão mais de 100 anos depois continua totalmente em aberto.